Pra que caminhar tão devagar se você pode acelerar os seus resultados? Eu já estudei e já errei por você. Copie e cole os meus sinais e fature, sem mimimi. Arrasta pra cima e entre para o meu grupo gratuito. E depois me agradeça. Acelere, bora! ESPN FC BR e agora o assunto é justamente esse. Aliás, seleção brasileira, hoje, segunda-feira, amanhã é feriado, para muita gente hoje é o dia de folga, dia de emendar, tudo mais. Inclusive para a seleção brasileira também é dia de folga. Mas a seleção brasileira está lá em Manaus e Eduardo de Menezes chega conosco ao vivo, diretamente de lá, para nos dar um retrospecto aí a respeito da seleção brasileira. Você não está de folga hoje, Eduardo de Menezes, você nunca descansa, seja bem-vindo. Ô, Luciano, um abraço para você, para todos os amigos. Pois é, não podemos descansar jamais. Você sabe, nós somos profissionais da comunicação, operários da notícia. E aqui estamos, claro, com muita alegria e cobrindo a seleção brasileira. Manaus, hein? Quem está em São Paulo e em outras partes do Brasil que está enfrentando um frio, quero dizer a todos que aqui temos 32 graus, né? E é uma temperatura que vai ficar um pouquinho mais elevada, daqui a pouco ela começa a cair. Eu até brinquei na minha primeira entrada do dia, quando a gente abre a janela e olha assim, fala, bom, vamos ver como é que tá o tempo hoje? Aí você olha, tá aquele friozinho, depois vai melhorando. Aqui estava 28 graus, aí ele foi realmente melhorando. E aí com esse clima bem agradável e bem interessante da gente ver a torcida aqui de Manaus com esse contato muito próximo com a seleção, que a seleção vai enfrentar o Uruguai nesta quinta-feira, pela sequência das eliminatórias para a Copa do Mundo. Como você disse, Luciano, hoje, day off. Que é igual folga, tá? Só que o pessoal fala assim diferente, day off e tal, porque os jogadores hoje foram até almoçar fora aqui. A delegação, parte dela, né, quem quis ficar também para descansar também pôde, mas eles foram para um restaurante aqui muito próximo e eles fecharam o restaurante, né, com segurança também no entorno, mas aí eles estão agora curtindo esse momento, de acordo com o Tite, a comissão técnica, é um momento da seleção, de uma seleção que estava vencendo todas, empatou com a Colômbia, mas está classificado para a próxima Copa do Mundo, né? E agora o Tite pode até fazer alguns testes para a sequência desta competição. Mas todo mundo fala do Neymar. Precisamos falar do Neymar. Neymar, segundo maior artilheiro da história da seleção brasileira. 69 gols. Atrás apenas do Pelé. O Rei tem 77 nas contas da FIFA, 95 na CBF. Além disso, o Neymar já teve grandes atuações com a seleção brasileira. E todo mundo olha ele como o protagonista desta seleção. E aí fica a pergunta, até quando? O Neymar parece que já tem uma resposta. Ele falou recentemente sobre disputar mundiais. Próxima competição, próxima Copa do Mundo é no Catar no ano que vem. Neymar estará lá. Mas e depois? Vamos acompanhar o que disse o Neymar. Cara, eu acho que é a minha última Copa do Mundo. Eu encaro como a minha última, porque eu não sei se terei mais condição de cabeça de aguentar mais futebol. Então, não sei se... Então, eu vou fazer de tudo para chegar muito bem, fazer de tudo para ganhar com o meu país, para realizar o meu sonho maior desde pequeno. E eu espero poder conseguir, né? Tá aí o Neymar, né? Vale lembrar que ele está confirmado, praticamente confirmado para o jogo contra o Uruguai, voltou recentemente de suspensão, jogou com a Colômbia e realmente foi um embate muito interessante. Ele com o Mina ali, todo instante a gente via os dois se enroscando, né? E é assim mesmo, um atacante contra o defensor. Neymar, precisamos falar de Neymar. Na chegada aqui em Manaus, ele recebeu muito carinho, abraços até de uma menininha que ficou muito emocionada. São cartazes que ficam espalhados aqui também pelo hotel da seleção. Todo mundo com esse carinho com o Neymar. Mas até quando? Ele vai traçando aí, pelo menos para todo mundo, que este pode ser o último Mundial dele lá no Catar. Será mesmo, Luciano? Eu não sei, eu pergunto pra você antes de me despedir de você. Você acha que será a última Copa do Mundo de Neymar, Eduardo de Menezes? Eu acho que não, Luciano. E eu vou falar o seguinte, eu acho que chega um momento em que... Eu acho que o Neymar tem uma história, um cenário envolvendo o Neymar, e aí cada um tem sua opinião, né? Se ele mereceu ou não, mas foi de muita pressão, né? Por todos os lados. Ele também como protagonista, aqui também tem o ônus e tem o bônus. Você ser protagonista tem isso, é isso.
tem ônus e bônus. Você vai ter que saber lidar com a adversidade. O Neymar é um garoto que começou muito cedo já a viver nesse cenário. Só que eu acho que é aquela frase que você fala às vezes no calor da emoção. Ele fazendo um bom Mundial certamente vai ficar, porque ele vai ter 34 anos, por exemplo, no Mundial de 2026. Então eu acho que não vai ser o último, não. Essa é a minha opinião. Ele vai mudar um pouquinho nessa declaração e vai jogar pelo menos mais 2 Copas, né? No caso, Catar e a próxima. Guardaremos a sua opinião, a gente vai colocar na nossa cápsula do tempo lá em 2022, se ele anunciar a aposentadoria. Isso. A gente vai resgatar aqui o seu comentário, sua opinião, viu, Eduardo Menezes? Um abraço pra você, Edu, bom trabalho aí em Manaus. Tchau, gente. Um abraço. Estou aqui acompanhando o programa. E você também, que está acompanhando nosso programa, pode participar da enquete. Aí o Luciano já avisou. Dê a sua opinião a respeito do Neymar, que a gente também quer ouvir. Um abraço, gente. Um abraço, Edu. Vai lá, vota na enquete lá no nosso Twitter, ESPNFCBR. E aí, antes de ouvir Thiago Simões, antes de ouvir Leonardo Bertozzi, vamos colocar na tela, porque o Edu falou dessa questão da idade. Ele vai ter 34 anos em 2026. Ou seja, se a aposentadoria acontecer em 2022, se aposentaria com 30. E os outros craques da nossa história, hein? Olha só, a gente colocou alguns aí. Por exemplo, o Kaká, com 28, última Copa 2010. Aí a gente coloca o Ronaldo, 29, Ronaldinho, 26, Rivaldo, 30, Romário, 28. Aí o Galinho de Quintino com 33, um pouquinho acima, Falcão, 32, Rivelino, 32, Jairzinho, 29, Pelé, 29, Garrincha, 32 e o Zizinho, 28. Ou seja, o Zico foi quem serviu por mais tempo, uma idade um pouco mais avançada, não por mais tempo, mas com uma idade um pouco mais avançada, a seleção brasileira, depois da Copa de 86, se aposentou. E aí, Thiago, você acha que ele... Porque, na verdade, essa questão toda, né? Porque você acha que essa vai ser a última Copa do Neymar? Basicamente, respondendo ali a nossa enquete, você acha que em 2022, Catar é a última Copa dele? Eu acho que é ele. Se ele está falando, né, que vai ser a última Copa, eu acredito que deve ser. Primeiro que foi surpreendente, acho que ele ter falado isso. Por mais que ele terá 34 anos em 2026, a gente percebe ali naquela lista muitos jogadores que tiveram problemas físicos e tiveram que encerrar antes, né, o seu período, a sua relação com a seleção brasileira. Ou nem cuidaram do físico, né? Ronaldinho, por exemplo. Mas a questão que eu fico pensando é psicológica, né? Quem já teve problemas com o psicológico sabe que a pressão que o Neymar recebe desde garoto é gigantesca. E aí eu pergunto para vocês, tudo que ele já fez, o que ele já tem de dinheiro, para que ele vai ficar ali se martirizando? Ele vai ficar ali, de certa forma, pagando um preço muito caro, sendo que ele não precisa mais disso, né? E a gente fala de uma forma que é muito legal ser jogador de futebol, mas ele trabalha com futebol. As pessoas não se colocam no lugar dele, é isso? É muito diferente, né? Você imaginar que você é um comentarista e você trabalhar com um analista de futebol, é algo totalmente diferente. Você fala assim, poxa, quando é garoto, você é jogador de futebol. Eu tinha esse sonho de ser de jogador de futebol, né? E aí você vai começa a analisar, poxa, você sabe o que é trabalhar com futebol? O que você tem que abrir mão do futebol, principalmente se você tem uma família, né? É algo muito pertinente. E eu imagino que, além de ter todo esse peso atrás dele, tem a parte mental, né? Que acredito que, pela forma que ele fala, você percebe que ele até segura assim um pouco, ele tem uma dificuldade de falar, você percebe, analisando psicologicamente, você percebe que ele fala ali com que ele gostaria de jogar, mas que ele não tem mais condições psicológicas para isso. E eu acredito que ele está indo para a Copa agora por ele ainda ser um protagonista, né? Por ele ainda querer dar um título pro brasileiro. Mas eu acredito que com 34 anos, não sei se ele teria condições mentais para isso, e até físicas. Muita gente já começou a falar do físico dele, né? Já te ouço, Léo. Deixa eu antes ouvir o Darmani. Darmani, o que você acha dessa história aí de aposentadoria do Neymar na próxima Copa já? Você acha? Qual que é a sua opinião? A nossa enquete também, Darmani. Eu acho que é muito pelo momento que o Neymar está vivendo que ele fala isso, né? Estava vivendo talvez o pior momento, tecnicamente, dentro de campo, não estou nem falando de fora, da carreira dele. Essa dificuldade física que a gente sente, essa dificuldade de driblar, de eliminar os jogadores, esse jeito leve que ele tinha, não só no Santos, no Barcelona, mas também no PSG, quando ele chegou. Eu lembro da chegada dele em 2017, ele voava, ele driblava todo mundo, fazia gol sozinho, e acho que ele sente muito por isso. Não conseguir fazer isso, tem o prazer dele
Então, a consequência do físico, ela sobe para a cabeça e vem um pouco de desânimo. Acho que ele está desanimado, dá para ver claramente em campo, na falta de prazer que ele tem nos jogos, que seja na seleção ou no Paris Saint-Germain. E a declaração é feita nesse contexto. Obviamente, a gente vem discutindo isso porque temos os outros grandes craques da época que são o contrário, que tem 34 ou mais, Cristiano Ronaldo, Messi, e que vão enfrentar mais um desafio na Copa do Mundo com todas as condições físicas, com todo o esforço, né, que eles sempre fizeram na carreira. Então, obviamente que a gente quer comparar o Neymar com eles, ou até, para mim, francês, com Zidane, que voltou e fez uma Copa do Mundo extraordinária em 2006, com 34 anos também. Só que o Zidane fez o quê? Ele parou por um tempo, o tempo de se recuperar psicologicamente, porque a pressão é grande no Neymar, mas ela é grande em qualquer craque que a seleção depende dele. Talvez pode ser uma saída. Faz a Copa no Catar, dá um tempo na seleção, reencontra o seu prazer de jogar, e aí talvez um ano antes da Copa você repensa nisso. Olha aqui, ó, o pessoal aqui no Twitter, o Wesley Ramos, está falando assim, pô, é normal até o desânimo do Neymar, porque ele olha na Europa, olha lá as outras seleções, talvez as seleções que dividam mais o protagonismo ali, ao contrário da seleção brasileira. Um abraço para você, Wesley. Um abraço também para o Otacílio Reis. Se tiver Copa a cada 2 anos, ele fala aqui, não vai ser a última do Neymar, não. Aí ele coloca um outro ponto aqui, é uma outra discussão para outro dia, Otacílio. E o Jardel Zanella fala que é muito choro do Neymar, afinal ele ganha muito bem, ele tem que aguentar essa pressão. A pressão na seleção é maior que a pressão que ele sofre no PSG. E o que você acha dessa história? Você acha que é muito cedo, Léo? Porque todo mundo fala, Ronaldinho talvez seja o maior exemplo de, parou cedo demais. Eu acho que, primeiro, o jogador de futebol não deve nada a ninguém além dele mesmo, né? Então, hoje em dia, o jogador com 20 e poucos anos, se ele quiser parar e viver do que ele já arrecadou, ainda mais uma marca como é o Neymar, ele pode. Então, se ele gosta, se ele ainda joga futebol, é porque ele gosta do que o futebol traz, nem que seja por vaidade pessoal, competitividade, vontade de vencer e tudo que implica ser um jogador profissional. E a partir do momento que essa alegria não existir mais, eu acho que aí deixa de ter a razão de existir. Então, se ele não se sentir mais feliz em jogar pela seleção brasileira, e dá uma parada. De fato, depois da Copa do Mundo, você vai ter a Copa América em 24, você vai ficar um tempinho sem jogos, né? Porque aqui a gente não tem o calendário europeu que tem Nations, Euro o tempo todo. Então, o Brasil vai ficar um tempinho sem jogos relevantes depois da Copa do Mundo. Ele poderia pensar em dar uma pausa e reavaliar. O Ibrahimovic voltou para a seleção sueca com quase 40 anos, né? E a gente achou que ele nunca mais fosse querer jogar na seleção e voltou. Então, acho que mesmo que ele se aposente, nada descarta que ele mude de ideia lá na frente, se ele sentir falta, se ele achar que deve. O ponto da diferença da pressão é assim, ele vive num país que tem 5 títulos mundiais, que tem uma história rica, tem alguns dos melhores jogadores da história. Ele é um dos melhores jogadores da história do Brasil. Mas aos olhos do público, ele sempre vai ser. Cara, o Ronaldo ganhou a Copa, o Romário ganhou a Copa, o Ronaldinho ganhou a Copa, para não falar de Pelé, Garrincha, etc. Ou seja, ele não atingiu o que esperavam dele, é basicamente assim, pela opinião pública. Basicamente é assim, se o Neymar tem uma história brilhante na seleção brasileira, ele provavelmente vai ser o maior artilheiro da história da seleção, ele já é um dos jogadores com mais jogos na seleção, ele tem títulos pela seleção, que embora não tenha uma Copa do Mundo, mas aos olhos do torcedor, do cara que você encontra na padaria de manhã, você fala, o Neymar, mas cadê a foto dele levantando a taça? Porque pro torcedor brasileiro, que é mal acostumado e até meio arrogante quando fala de história da seleção brasileira, ele conquistou o direito dessa arrogância, vamos dizer assim, né? Mas ele nunca vai ver o Neymar do mesmo tamanho de outros caras, embora tecnicamente ele indiscutivelmente tenha. O Neymar é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Não tem como discutir isso. Mas, se ele não tiver isso na história da carreira dele da seleção brasileira, a percepção do torcedor médio nunca vai ser essa. A gente colocou aqui a enquete e estava lendo ali os comentários, é realmente assim, ou amam ou odeiam, o Neymar não tem essa. Aliás, por falar em enquete, a enquete ainda está rolando. Na volta do intervalo, eu vou falar da enquete, e vou falar do que falou também, do que comentou o De Bruyne, o que ele falou também.